Olá pessoal, olha eu aqui de novo com mais uma super dica de matemática do Colégio Rui Barbosa. Existem alguns tipos de problemas em matemática e que são bastante recorrentes no Enem e no vestibular, que podem ser resolvidos de diversas maneiras diferentes. Como quando você faz um concurso, o que importa é o acerto, então você vai procurar resolver da maneira mais simples possível. Eu sou o professor Arthur e a dica de hoje é sobre como resolver problemas de maneira relativamente simples. Para quem não gosta muito de álgebra, e é recorrente no vestibular e no Enem, exercícios de álgebra onde tem comparações, toda vez que tem uma comparação, existe um truquezinho que pode ser utilizado para se resolver um determinado exercício. E para isso ficar bem claro para todos vocês, eu trouxe um exemplo. Então tá aí o exemplo que eu trouxe para vocês. Um exercício da UDESC. Eu adaptei ele apenas para facilitar o entendimento de todos, onde basicamente se trata do seguinte. Um cone e um cilindro. Do cilindro é retirada uma semisfera e essa semisfera é colocada sobre o cone. E o exercício pede no final qual é a relação entre o volume dessas duas figuras. Então vamos destacar algumas coisas no texto. Destacando algumas coisas no texto, se tratam de três figuras: um cilindro, um cone e uma semisfera. Diz mais no texto que a altura e o raio dessas figuras são iguais. Ou seja, o cone tem o mesmo raio que a semisfera, que tem o mesmo raio que o cilindro. E a altura também. Diz mais ainda no exercício. Se eu chamar de V1 e V2 os volumes destas duas figuras, desses dois sólidos, e se o raio for igual à altura, então vem a pergunta: quanto que vale o volume da primeira dividido pelo volume da segunda? Ou seja, qual é a razão entre os dois? Vejam, se trata de uma comparação entre duas coisas. Quando se trata de uma comparação, daí tem aquele truquezinho que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, eu vou mostrar a resolução clássica. Está aí a resolução clássica. Primeiro, um formulário com o volume do cilindro, o volume de um cone e o volume de uma esfera. São as equações. A gente já sabe usar elas há muito tempo. Eu calculo então o volume do cilindro, eu calculo o volume do cone e, atenção, eu calculo o volume da semiesfera. Semiesfera é metade da esfera. Por isso eu destaquei ali meio vezes a formulazinha da esfera. Então eu consigo descobrir o volume da semiesfera. Agora eu vou começar a raciocinar um pouquinho. A primeira figura se trata de um cone mais a semiesfera, enquanto que a segunda figura se trata de um cilindro menos a semiesfera. Ora, eu adicionei então as equações. E adicionando as equações, eu consigo ir resolvendo os exercícios. Eu consigo colocar, por exemplo, em evidência o πr². Para isso eu usei um truquezinho ali, veja, se precisar dar uma paradinha no vídeo, mas dá uma olhada. R² virou R² vezes R, exatamente para poder colocar o 2πr em evidência. E fazendo isso, eu cheguei a essas duas formas destacadas aí. A forma destacada é o volume do sólido 1 e o volume do sólido 2. Então eu tenho os dois volumes. Só falta agora, para completar o exercício, eu dividir um pelo outro. Então eu vou dividir, vou fazer o volume do sólido 1 dividido pelo volume do sólido 2 e eu vou ter então uma divisão de duas frações. Numa divisão de duas frações, a gente já sabe, repete a primeira, multiplica pela segunda invertida, faz as simplificações necessárias e a gente chega então em H mais 2R dividido por 3H menos 2R. Vou voltar lá para o enunciado do exercício e vou ver que H é igual a R. Se o H é igual ao R, então simplificando a equação eu vou ter 3R dividido por R, que vai resultar em 3. Então o resultado desse exercício é 3. Agora veja só, a quantidade de raciocínios necessários para chegar até aí. Para quem não gosta de álgebra, isso daí é terrível. Mas nós temos um truque, nós temos um truquezinho. Eu tenho aqui uma outra maneira de resolver esse mesmo exercício. Vejam que eu estabeleci valores para π, para R e para H. Mas, professor, pode estabelecer qualquer valor? Sim, qualquer valor dá certo. Por que eu coloquei 3?
Porque se você observar nas fórmulas, é 1/3, 2/3. Então eu vou pegar um múltiplo de 3 para tornar as simplificações possíveis. E o menor múltiplo de 3 que tem é o próprio número 3. Eu poderia pegar 900, também é múltiplo de 3. Mas isso vai tornar os cálculos muito grandes. E eu quero simplificar, eu não quero complicar. Simplificando, então, eu vou substituir no volume do cilindro o π, o raio e a altura pelo número 3. O volume do cilindro vai dar 81. Agora, o volume do cone, fazendo a mesma coisa, 27. E o volume da semi-esfera, fazendo a mesma coisa, 54. Como eu quero um mais o outro dividido por um menos o outro, olha no que dá a equação. 81 dividido por 27, que é igual a 3. E eu resolvo esse mesmo problema em menos de 20 segundos. Então, isso é um truque que a gente utiliza muito para a resolução de problemas, quando os problemas envolvem álgebra e são de comparação entre duas coisas. Isso aparece muito nas provas de vestibulares e de Enem e em concursos em geral. Comparação entre duas coisas. Na verdade, o avaliador quer saber se você é capaz de raciocinar de uma forma alternativa e não da forma clássica. Como o tempo é um grande inimigo nas provas, essa é uma maneira de você ganhar tempo, resolver o problema com mais segurança e encontrar a mesma solução. Gostou da dica? Vem pro Rui que a gente ensina.